Vamos lá, meus grandes amigos de oitavo ano, para a terceira e última parte sobre a nossa abordagem do livro A Revolução dos Bichos. Então, gravei o primeiro falando do contexto geral, gravei o segundo vídeo falando das correspondências entre os personagens do livro e os personagens da Revolução Russa, e agora quero fazer um resumão do livro com vocês, tá bom? Então, vou abrir aqui o slide para a gente continuar a nossa reflexão. Tinha falado aqui, tinha falado do Pilkington, tinha falado do Frederick, da Granja do Solar, e fiz essa sugestão aqui para vocês poderem acessar mais informações aí no futuro, né? Quando quiserem pesquisar mais sobre isso, eu acho interessante, né? A gente não deve se contentar só com aquilo que nós, professores, damos. Vocês devem saber que existem sites que falam disso, outros livros que falam disso, filmes que falam disso. Então, eu acho muito importante que vocês acessem outras fontes, né, de pesquisa para enriquecerem o conhecimento de vocês. Então, vou partir a partir. Bom, hein, Mr. Ever? Vou começar a partir desse slide e então vou ver com vocês agora um panorama do que é o livro. Aí qualquer dúvida, como sempre, né, mandem lá, ou no site da escola, ou no naquele e-mail do Rosário, né, josé.junior@profrosario.com.br. Enfim, há muitos canais pelos quais a gente pode se falar. Pensar aqui então no que seria um resumo do livro A Revolução dos Bichos, escrito pelo George Orwell e publicado em 1945, mas ele foi escrito 8 anos antes, né? Salvo engano meu, ele foi escrito em 37. Aí dada a guerra, né, que levou aí alguns anos, a publicação de livros foi muito comprometida, especialmente de um livro como esse aqui. Então o livro é publicado em 45. Lembrando que um resumo sempre vai ter uma parte ou outra que pode ficar de fora, porque ele depende muito da pessoa que resume, né? Mas eu vou tentar abordar aqui aqueles que eu considerei os fatos mais importantes do livro em si. Então, em primeiro lugar, eu ressaltaria, né, que a Revolução dos Bichos, o livro do George Orwell, ele, enquanto local, enquanto cenário, ele se dá, na maior parte das vezes, né, na granja, que era inicialmente liderada pelo Sr. Jones, como nós já vimos, representante aí do czar Nicolau II. Então, como lugar, como cenário, a história se passa nessa fazenda, numa granja, chamada aí de Granja do Solar e depois a Granja dos Bichos, né? Esse é o espaço em que a maior parte das cenas acontece. Nesse espaço, os animais se veem insatisfeitos em relação ao tratamento que os homens dedicam a eles, sobretudo o Sr. Jones, né, que era um cara bêbado, agressivo, como eu falei na aula anterior, várias vezes esquecia de alimentar os animais, não dava aos animais o devido descanso, nem o devido cuidado, enfim, os animais se rebelam contra isso, especialmente depois que o Major, representante de Karl Marx, né, o Major tem um sonho no qual haveria um lugar em que o homem não estivesse, um lugar sem a figura humana. E aí ele entende que o homem é o principal causador de todos os males vivenciados pelos animais, portanto era necessário expulsar o homem da fazenda, e isso vai caracterizar a revolução em si, né? A expulsão dos homens e a mudança no modo de governo, porque quem vai governar vai ser um animal, um igual aos outros animais. Então eles se organizam em uma determinada hora, eles expulsam todos os humanos da fazenda porque não queriam mais ser maltratados e queriam poder consumir aquilo que eles diariamente produziam, plantavam, colhiam, processavam e etc. Né? Os porcos então expulsam os homens e passam a dominar a granja, né? Depois eles até vão trocar de nome, né? De Granja do Solar, vai para a Granja dos Animais e tal, e quem vai assumir o poder é exatamente o Napoleão. Depois de uma disputa ferrenha
com o Bola de Neve, o Napoleão acaba assumindo o poder até pela força, né? Ele macula a imagem do Bola de Neve, faz os animais pensarem que o Bola de Neve não presta, depois, por insistência de Bola de Neve, ele continua nas proximidades do poder, mas vira uma ameaça para Napoleão. Então Napoleão solta os cachorros em cima do porquinho Bola de Neve, e aí literalmente ele acaba sendo caçado, né? E se não fosse obra da sorte, não teria sobrevivido. Essa revolução proposta pelos animais tinha alguns princípios. Esses princípios eram sintetizados no que eles chamaram de animalismo, né? Eu defini com vocês, numa das aulas aí, falei que o animalismo foi um sistema de pensamento que servia como uma espécie de código de conduta para regular o comportamento dos animais durante a Revolução. Os princípios eram esses: qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo, qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo, nenhum animal usará roupas, dormirá em camas, beberá álcool ou matará outro animal. Todos os animais são iguais. Esses eram os princípios do animalismo. Mais para frente vocês vão perceber que cada um desses princípios aí foi alterado em função do privilégio, né, que os porcos achavam que deveriam ter. Então, o homem, que era o principal inimigo, ele passou a ser mais bem visto do que os próprios animais. Né? Esses dois mandamentos que acabam reduzidos ao final da história, dizendo assim que o que andar sobre duas pernas sobre quatro pernas é bom, e o que andar sobre duas pernas é melhor ainda, né? No sentido de valorizar mais o homem do que os próprios animais. Esse terceiro mandamento aqui, eles dizem assim: nenhum animal usará roupas, mas eles usam roupas e dizem lá que é para se pouparem, para se sentirem melhor. Esse mandamento aqui, eles acrescentam algo e falam assim: nenhum animal dormirá em camas com lençóis. Nesse aqui eles também acrescentam, dizendo que nenhum animal beberá álcool em excesso. No sexto, nenhum animal matará outro animal sem motivo. E esse último mandamento aqui diz que todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Loucura, né? A liderança do Napoleão, né, se deu logo depois da morte do Major, da expulsão do Bola de Neve e tal. Os porcos, por já saberem um pouco de leitura, eles eram considerados animais mais inteligentes, aí assumem mesmo o poder, e dentre os porcos é o Napoleão quem vai governar juntamente com o Garganta. Né? Garganta não era um governante, mas era um representante do governo. Na relação entre Napoleão e Bola de Neve, quem leva pior é o Bola de Neve, que acaba sendo expulso, e os animais ficam desorientados, na verdade, com a ausência do Bola de Neve, e a única orientação que eles vão ter é a orientação às cegas, né, do Napoleão, que não dá a eles a condição de pensar, de contestar, de argumentar e tudo mais. Como era ali a forma de governo exercida pelo Napoleão? Protegido pelos cães, né, pela famosa KGB, Napoleão lidera a granja, gente, de forma ditadora. Ele raciona a alimentação, ele aumenta a carga de trabalho, ele mata alguns animais, ele intimida mais, ele humilha outros animais. Então é uma governo todo reprovável, né? Se vocês virem, perceberem, souberem de alguma forma de governo assim, saibam, não é a melhor coisa. E vale dizer também que o livro, claro, está falando de uma revolução, num país, etc., mas existem relações interpessoais que são assim, né? Algumas pessoas se acham dominadoras, capazes de proibir, mandar, racionar. Vamos devagar, é importante perceber que não é a forma mais saudável de relacionamento nem interpessoal, nem num plano político, né? De jeito nenhum. Uma das coisas muito importantes que os animais fizeram foi a construção do moinho, né? E o moinho,
podia ter trazido muitos benefícios para os animais, deu muito trabalho para eles construírem aquele moinho. E o moinho, na primeira vez, caiu, né, por conta da tempestade. Aí, numa segunda vez, imagina assim, os animais, além de trabalharem o tanto que trabalhavam, tinham que trabalhar mais ainda para levantar o moinho. Depois o moinho caiu. Aí tiveram que trabalhar muito mais para levantar uma segunda vez, porque fizeram com uma parede, né, de 45 centímetros, a fim de resistir às tempestades, ventos, etc. Né? E aí esse segundo moinho também foi derrubado, mas dessa vez por obras de Frederick. Os homens de Frederick dinamitaram o moinho que veio abaixo. Os animais tiveram que reerguer o moinho uma terceira vez. A presença do moinho era na visão do Bola de Neve, né? Era para dar aos animais mais tempo de de educação, né, para eles poderem se formar, aprender a ler, escrever e tal, mais tempo de reflexão, conversa, diálogo e tudo mais. E tudo isso era exatamente o que o Napoleão não queria. Então, o moinho veio e ajudou muito, né, no sentido de aumentar a produção em menos tempo. Só que o tempo que sobrou não era utilizado para descanso, estudo e reflexão. Muito pelo contrário, os animais tiveram que trabalhar ainda mais, chegavam a trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, um negócio absurdo assim. E nessas quedas de moinho foram necessárias algum maquinário foi necessário, ferramenta, né? E aí aí começa o contato dos porcos com os humanos. E o primeiro contato com que o primeiro contato humano, né, que os porcos vão ter é com um advogado chamado Whymper. O Whymper fazia a intermediação, o elo entre os animais, porcos especificamente, e os homens. Os porcos, né, já vivendo na casa grande, já tendo tudo isso aí, eles justificavam seu privilégio dizendo que os animais deveriam entender isso como uma forma de eles, porcos, se protegerem, porque por serem os líderes, por estarem fazendo todas as estratégias para a manutenção da fazenda, eles, porcos, tinham que sim comer melhor, beber melhor, dormir melhor, viver melhor. Afinal de contas, se isso não acontecesse, poderia ser que o Jones voltasse. Era essa ameaça que os porcos faziam também para dominar os animais. Né? Pô, vocês querem que o Jones volte? Querem voltar àquele estado de vida anterior? Então, nessa argumentação pelo medo, não é pela lógica, é pela razão, né? Pelo medo, o Napoleão conseguia manter o seu poder sobre os demais animais e justificar os seus privilégios. Aí os animais, convencidos em muito pelo Garganta, acabavam concordando, né? Puxa vida, é verdade, eles são nossos líderes, nossa, eles trabalham por nós, puxa, eles nos representam, é justo que eles tenham tudo isso. Gente, isso acontece hoje também, viu? Tentem se informar aí qual é o salário de um deputado, o salário de um governador, o salário de um presidente. Tentem se informar aí quantos assessores um presidente ou qualquer um desses cargos que eu falei, quantos assessores eles têm, quantos privilégios eles têm, né? Não gastam com combustível, não gastam com residência, não gastam com alimentação, não gastam com viagem, não gastam com um monte de coisa. Acontece ainda no nosso mundo, mas vamos deixar isso de lado, seguir aqui no livro. Como eu falei, né, tudo que acontecia na fazenda, de negativo e de ruim, eram tudo isso que acontecia de negativo era atribuído ao Bola de Neve, né? A queda do moinho é atribuída ao Bola de Neve, a falta de alimento era atribuída ao Bola de Neve, o sumiço de muitas coisas era atribuído ao Bola de Neve. Então tudo isso acaba fazendo com que só a imagem do Napoleão é que fique valorizada, né? Os outros animais, exceto os cachorros, eram secundários, bem secundários. Né? Os porcos, em geral, tiveram a sua vida muito melhorada. Os cachorros também. Mas o resto de jeito nenhum. Com a ascensão ao poder, né, do Napoleão, surgiram novos problemas. Na relação com os humanos, que eu falei agora há pouco, né, os humanos naturalmente se mostram mais inteligentes do que o leão, do que os próprios porcos. Então, o Frederick é levado
a negociar com Napoleão, e a negociação estava se dando com o Pilkington, que era representante lá dos países de língua inglesa, né? Aí, por uma certa razão, o Napoleão deixa de negociar com os ingleses e vai negociar com os alemães. E ele se dá mal, porque os alemães passam a Rússia para trás, né? O Frederick passa a Granja dos Bichos para trás e acaba pagando com dinheiro falso, explodindo o moinho e levando a ruína para a Granja dos Bichos. E aí uma segunda batalha, uma segunda luta, né? Os homens vêm para invadir a fazenda e eles vêm já armados, atirando, machucam muitos animais, quebram a pata do Sansão, perdão. E aí o Garganta vem, apesar de toda essa destruição, vem falar para todo mundo: nossa, vocês viram, nós ganhamos mais uma vez, vamos comemorar e tal. E isso não acontece, né? Na verdade, que os animais foram trucidados, né? Os homens saíram, mas deixaram um estrago muito grande ali. E depois de tudo isso, explodiram o moinho e vai ter que acontecer. Perdão, gente, desculpa. Vai ter de acontecer uma terceira construção do moinho. Essa os animais não resistem muito bem, assim, estão muito cansados, né, muito explorados, e o Sansão está ali, meu, dando literalmente o sangue. Numa dessas, o Sansão desaba, né, fraco, doente, e não consegue se levantar. E aí ocorre um desespero geral, especialmente do Benjamin, que é o primeiro a ver, né, o Sansão naquele estado, e resolve pegar o Sansão e levar para o que seria um hospital veterinário, né, mas na verdade ele estava sendo levado para um matadouro, uma pena, né? Aí o Ben se desespera e sai gritando para os animais tentarem tirar o Sansão daquela carroça e tudo mais, e não dá. O Sansão é levado, é morto, e a sua todo o produto do seu corpo, né, ossos, carne, pele, tudo isso é aproveitado para gerarem outros produtos e tudo mais. Quer dizer, o tanto que ele trabalhou não foi em nada reconhecido, né? É uma pena que, assim como o Sansão, os outros animais ficaram sem memória do que realmente aconteceu. E uma vez sem memória, não há história, né? Daí eu ter colocado essa imagem que a gente, se não guarda no cérebro, não guarda na nossa mente a nossa história, qualquer um vem e diz o que bem entender. A tendência de pessoas que não têm informação é aceitar tudo o que os governantes impõem, às vezes até colabora, né, ainda que indiretamente, com essa forma de governo. É uma pena que no livro, como eu já falei, vou falar de novo, a aproximação dos animais com os homens, por conta, né, daquela necessidade das ferramentas que eles não tinham e tudo mais, foi se tornando cada vez maior. Os homens traziam, além de ferramentas, traziam bebida, traziam jogos, né? Várias coisas aí que foram fazendo com que a, a existência dos porcos fosse sendo cada vez mais assemelhada à existência dos homens, a ponto de não se distinguir mais, né, quem era homem e quem era porco. Um final de livro deprimente para a gente, porque mostra que os caras que assumem o poder e, em vez de governar para os outros, são governar para eles acabam sendo governos piores do que aquele que era quando eles assumiram, entendeu? Essa é a grande crítica também do George Orwell. Na Revolução Russa, na Revolução dos Bichos, em qualquer revolução que tenha esse aspecto, quando um líder de um povo começa a priorizar e a governar em causa própria e esquece do próprio povo, este governo acaba sendo pior do que era o governo que havia quando ele assumiu. Né? Ficam aí algumas lições para a gente. A primeira, é, alianças diplomáticas, né, entre países ou entre fazendas, como nós vimos aí no livro, e militares, não se baseiam em ideais, não, viu? Mas se baseiam em interesses. Crítica que a gente vê aí nos últimos acontecimentos, nosso governo tem se dado muito mais esses pessoais do que por ideais de nação. A guerra
Na guerra, a liberdade de expressão é uma coisa muito relativa. O que vem à tona, né, em períodos de guerra é aquilo que pode ser publicado. Então, a função do Garganta lá era controlar o que era publicável ou não. A força física sem ciência política não leva a nada além de sofrimento. E a gente vê as práticas de tortura nos governos ditatoriais. As palavras utilizadas podem criar coisas, podem alterar coisas e podem destruir memórias, destruir histórias, né? Eu vou abordar isso quando a gente fizer a aula interdisciplinar lá com História e Geografia. E por fim, a maior lição, sem conhecimento e, sobretudo, sem leitura, sem prática, sem escrita, tende-se a ser dominado e a perder a identidade. São essas lições aí, prestem atenção por. Depois, com o tempo, olhem os links que eu coloquei aqui, porque é uma música, um álbum interessante, né? Do Pink Floyd, sobre a Revolução dos Bichos. Há uma música do R.E.M., uma banda muito boa também, que faz referência à Revolução dos Bichos. E uma outra música do Radiohead, outra banda muito legal, que também cita, né, a Revolução Russa. Estão aí os links para vocês acompanharem. Tá bom, queridos? Espero ter sido útil. Temos aí já 20 minutos. E por fim, a música do The Clash, English Civil War, para vocês ouvirem com calma e tranquilidade. De todos eles eu coloquei o link. Qualquer dúvida, por favor, mandem perguntas para mim lá no site da escola ou para o meu e-mail e a gente vai se preparando cada vez melhor para as provas que vão iniciar, se não estou enganado, na segunda semana de maio. Ok? Grande abraço a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Abraços do Ever.